Se você estuda para concurso, você tem um sonho. Você quer um futuro melhor, um futuro diferente, e sonhar não custa nada. Mas será mesmo? Será que sonhar não custa nada? Qual é o problema de sonhar demais? Até que ponto você tem que estar de olho no seu objetivo, tem que estar motivado, e até que ponto os sonhos começam a atrapalhar? Você já assistiu aquele filme antigo, O Segredo? É um livro também. E ele diz que você tem que mentalizar e sonhar muito para a coisa acontecer. Pois é, na verdade não é bem assim. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu tô aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Uma pesquisadora americana da Universidade de Nova York não estava acreditando nesse negócio de que basta você mentalizar e a coisa vai acontecer. Então ela fez algumas pesquisas. Ela queria saber o quanto que sonhar ajuda a gente a alcançar o que a gente quer e na verdade não ajuda em nada. Pelo contrário, atrapalha. Como que isso acontece? A verdade é que o nosso cérebro não é muito bom em distinguir a realidade da fantasia. Por isso que a gente adora filmes e entra numa história completamente assim. É difícil. Para o cérebro, às vezes, as coisas se confundem. E o mesmo acontece quando você está sonhando com aquele futuro melhor, ou você está sonhando com a sua aprovação, com o dia do sucesso, aquele dia em que você esfrega na cara de todo mundo o diário oficial da União. Então isso não é bom, porque o seu cérebro entende que aquilo está acontecendo e você inconscientemente começa a tratar como se aquilo já tivesse acontecido. Você começa a se acostumar com a ideia e você perde de vista o fato de que você ainda tem que ralar muito. E essa pesquisadora fez algumas pesquisas, alguns testes ali e ela descobriu, por exemplo, que mulheres que se imaginavam no biquíni ideal, no maiô ideal, muito mais magras, etc., perdiam menos peso do que as mulheres que não gastavam tempo fantasiando essas coisas. Ao mesmo tempo, outras pessoas, outros estudantes que fantasiavam o emprego ideal e a vida perfeita, não conseguiam empregos melhores, na verdade conseguiam empregos piores do que aqueles que não fantasiavam. E os estudantes que fantasiavam, que sonhavam com aquela nota perfeita ou nota 10, excelente no final do semestre, tiravam notas piores. E por que isso acontece? Por que a gente gosta de fantasiar e sonhar com a realidade que não aconteceu ainda? Porque é gostoso, porque é bom. A gente é o equivalente a estar bêbado. Você na hora ali acha muito legal, muito gostoso, mas depois vem a ressaca. A verdade é que, como eu falei, o cérebro não diferencia bem a realidade da fantasia e começa a tratar como se aquilo já tivesse acontecido. Isso reduz a sua garra, reduz a sua força de vontade, não só do ponto de vista racional, claro, consciente, mas também do ponto de vista inconsciente. Inconscientemente, você começa a tratar como se aquele obstáculo já tivesse sido superado. Claro, afirmações positivas e um certo otimismo ajudam, não são de todo mal. A gente tem que medir o quanto que a gente leva isso adiante. Um pouco de otimismo vai te ajudar na motivação, vai te ajudar naqueles dias difíceis, a se manter ali na trilha, no objetivo certo, mas isso por si só não resolve a situação. Você tem que sonhar o mínimo o suficiente para você saber aonde você está indo, para que você está fazendo isso, mas imediatamente você tem que ter um plano, você tem que ter intenções bem programadas. E na verdade essas intenções podem ser pré-programadas. Um outro estudo mostrou com estudantes universitários que se você os ensinasse a saber o que fazer, quando e como, eles conseguiam até 40% mais de alcance de metas. Não simplesmente dizer, eu vou passar nessa matéria, mas qual matéria, qual o conteúdo, como que você vai estudar, que horas, durante quanto tempo, com que frequência, essas coisas ajudam a cumprir as metas. E existem duas palavrinhas mágicas para você conseguir definir o que fazer e quando fazer. Se então. Se você definir certas regras, se você imaginar os obstáculos que podem surgir, as dificuldades, os pontos de bifurcação na sua vida, e você definir, se isso acontecer, então vou fazer tal coisa. Se alguém me falar isso aqui, então eu vou resolver de tal forma. Se você traçar alguns desses planos anteriormente, a chance de você conseguir cumprir, de você se manter naquela caminhada é muito maior. O que você está fazendo aí é jogar o seu inconsciente para o seu lado. O seu cérebro vai começar a tratar aquelas situações como uma coisa habitual, uma coisa corriqueira, para a qual ele já foi programado, ele já sabe o que fazer. É o que acontece com os hábitos, né? Você faz aquilo frequentemente e depois não resta mais dúvida do que fazer. Você não precisa daquele esforço consciente, da força de vontade para tomar uma decisão, para ter uma ideia, traçar um plano. A coisa já foi pensada antes, basta você executar. E isso não é nenhuma novidade, tá? Muito antigamente os estoicos já tratavam com cenários de pior situação. Qual é a pior coisa que pode acontecer aqui?
e dessa forma você se prepara melhor e aceita melhor aquelas dificuldades. Até mesmo as forças especiais do exército americano fazem isso. Numa manhã antes da operação, eles passam por todo o plano e falam, se o helicóptero for alvejado, abatido, a gente vai fazer X. Se, na verdade, a gente for jogado no local errado, a gente vai fazer Y. Se as forças inimigas forem maiores do que a nossa, a gente vai fazer Z. Os planos são traçados, todos os cenários possíveis e imagináveis são vividos antes do evento acontecer. Isso me lembrou uma frase do general Patton, da Segunda Guerra Mundial, que dizia que planos são inúteis, mas planejar é fundamental. E você pode utilizar uma técnica para isso chamada DROP, em português, que seria desejo, resultado, obstáculo e plano. Nessa ordem. Primeiro você estabelece o desejo, aquilo que você quer alcançar. Depois você trata do resultado. Se eu alcançar esse desejo, na verdade eu vou estar com tal resultado. Eu vou estar trabalhando em tal lugar, num cargo, não sei o que lá. Ok. E aí você ataca os obstáculos. Quais são os obstáculos que podem surgir durante a minha caminhada, durante a perseguição desse objetivo? E por fim, para cada obstáculo, você traça um plano. E veja só como é interessante. Isso de quebra ainda vai te ajudar com ansiedade. Porque o que é ansiedade? Ansiedade é o medo do desconhecido. É quando o seu cérebro fica num loop infinito ali em que ele não chega em lugar nenhum, mas ele sabe que a situação não está boa. Eu não consegui estudar tudo, a prova pode estar difícil, eu não sei o que vai ser cobrado, mas eu estou estudando, será que eu estou fazendo certo? Eu não tenho como saber se eu estou fazendo certo, ninguém me diz. Você fica nessa situação muito solta, sem saber exatamente qual é o obstáculo, qual é o plano, e aí você fica ansioso, você tem uma crise de ansiedade. Então, traçando isso, você inclusive reduz a ansiedade. Você começa a desenhar certos planos que você simplesmente vai ter que seguir. Então, se acontecer um evento X, você vai saber que você tem que fazer a coisa Y. Se, então. Agora, essa técnica não funciona se o seu plano, o seu objetivo, na verdade, for completamente irreal. Não dá, né? Eu queria ser o presidente do Brasil. Qual é o resultado? Eu tomando a posse lá, não vai dar certo, tá? Pelo menos não por enquanto. E você tem que traçar outros planos menores no meio do caminho. No seu dia a dia dos estudos para concurso, você vai encontrar obstáculos imprevistos, alguns nem tão imprevistos assim. E se você fizer isso, se você traçar um plano, se você fizer um se então para cada coisa que acontece no seu dia a dia, fora do seu controle, que pode vir a acontecer, você vai reduzir a ansiedade, vai conseguir seguir melhor os planos. Essa mentalização ajuda muito mais do que sonhar com o plano realizado. Sonha com os obstáculos, que dessa forma você vai se preparar consciente e inconscientemente para quando eles surgirem. E você vai levar aquilo ali com mais segurança, com mais naturalidade, e assim vai conseguir manter a sua disciplina e o seu foco. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Esse vídeo foi baseado num trecho do livro Barking Up the Wrong Tree, do Eric Barker, e é bem legal o livro, eu recomendo, ok? É isso aí, um grande abraço e até a próxima.